Muito bem, vamos fechar o capítulo 3 agora, abordando os dois tópicos finais de nossa apresentação, que tratam do erro ou incerteza e depois a questão da influência da temperatura sobre o processo de medição. Ok? Muito bem, então vamos analisar aqui, primeiramente, curtinho esse tópico, que fala o seguinte: nós temos um erro ou estamos falando de incerteza? Vocês devem se lembrar que em vários momentos eu falei que inicialmente nós trataríamos o erro e depois nós veríamos que, na verdade, compondo a indicação que nós vamos obter, isso se torna uma incerteza. E aí é só lembrar da imagem anterior, inclusive, em que tínhamos a repetitividade mostrando um valor mínimo, um valor máximo como faixa, relativo, inclusive, a essa repetitividade em torno, no caso, do erro sistemático. Então, com aquela imagem na cabeça, vamos ver o seguinte: o erro, ele é um número, tá? Ele resulta de fazermos o cálculo da diferença entre o que nós obtivemos de indicação e o valor verdadeiro, que no nosso caso é o convencional, do mensurando. Então, um exemplo, né? Lá que nós tivemos na balança. Nós obtivemos em uma das medidas 1017. Então, o erro seria essa diferença. 1017 menos 1000, 17. Perfeito? Então, esse é o erro. Em termos da incerteza, aí nós vamos ver que a incerteza ele vai ser um pouco diferente. É o parâmetro que será associado, no caso, ao resultado de uma medição, e ele mostra para nós a faixa onde nós deveremos, fundamentadamente, né, encontrar o mensurando. Tá? Então, na verdade, é uma faixa dentro da qual nós vamos trabalhar. E isso, quando nós escrevemos dentro da grafia da metrologia a indicação obtida e essa incerteza associada, isso vai ficar mais claro. Perfeito? Então, erro, diferença direta, incerteza, uma faixa. Tá? Como eu disse, era curtinho. Então, agora nós vamos trabalhar as fontes de erro e vamos ver fechando, né, o que a temperatura faz para nós. Então vamos lá. Se vocês estão lembrados, nós temos 5 possíveis fontes de erro a considerar. O que nós queremos? A indicação. Então está aqui o operador, ele obtém a indicação. Indicação de onde? Do sistema de medição, que pode ser o instrumento ou um sistema mais elaborado, mais complexo. Dependendo desse sistema, nós vamos ver que nós temos, a partir do mensurando, o sinal dessa medição e aí a indicação, né, que é o que nós desejamos. Se nós pensarmos no sistema, então, que é uma das possíveis fontes de erro, nós vamos ver que nesse sistema podem haver, no caso, fatores que são inerentes a ele, que são esses fatores internos. Então, como eu falei em sala, eu estou com minha balança digital, há uma alteração na hora da medida de um dos componentes de fabricação da minha balança digital. Então, digamos que em algum elemento do circuito houve uma variação na tensão, por exemplo, que foi lida. Então, o valor que vai ser indicado pode ser afetado. Como nós estamos falando de uma balança, então existe um mecanismo, no caso, né, que traduz o deslocamento do prato ou da base, e esse mecanismo ele vai apresentar características mecânicas que eventualmente podem também, por um motivo qualquer, desalinhamento ou próprio problema de fabricação do componente, influenciar nesse valor. Tá? Isso falando internamente. Né? Mas nós podemos ter fatores externos. Então, aí aproveitando que eu falei de questões dos componentes, vamos imaginar que já que a nossa balança é digital, que houve uma flutuação na energia elétrica. Então, a balança digital ela pode responder isso aí
de uma maneira a acrescentar ou reduzir de acordo com essa variação se o sistema não tiver uma proteção. O procedimento a partir da ação do operador, ele pode ter o que é chamado de retroação, que eu vou exemplificar daqui a pouco, que é, eu trabalho sobre o sistema, sobre o mensurando no caso, buscando fazer a medição, mas eu influencio quando eu ajo sobre o sistema, ou seja, eu tenho contato com o mensurando, o meu sistema, né, tem um contato com o mensurando de alguma forma, e o mensurando, ele responde buscando fazer com que o seu estado atual possa equilibrar com o estado do meu sistema no momento em que há essa interação, tá? Essa retroação. Tá? E alguns exemplos, então tá lá. Né? Imperfeições dos sistemas, então questões mecânicas, elétricas, dos componentes, como eu falei. Nós podemos associar para o sistema características de teoria, digamos assim, que não respondem como deveriam para a medição que nós vamos fazer. Né? No caso aqui vai estar exemplificado por uma mola. Então, ela tem uma linearidade até um determinado ponto de utilização que depois, por questões próprias do sistema, né, no caso de verificar, seria um dinamômetro, por exemplo, né, verificar a carga que estava aplicada ali, nós vamos obter um resultado que não é o verdadeiro. Observem aqui que há uma mudança na inclinação da curva. Tá? Então nós temos região linear, região não linear. Externamente nós podemos ver condições ambientais, que podem ser a temperatura. Então eu vou lá, faço a medição meio-dia, depois 2 horas da tarde eu vou e faço novamente. Se o meu mensurando ele é sensível a essa alteração de temperatura, eu vou obter naturalmente um valor diferente do que eu obtive às 12 horas. Não é? Então a temperatura influencia, tanto positivamente quanto negativamente. Pressão atmosférica. Não é? Então, se vocês estão lembrados daquela balança mais precisa, nós éramos obrigados a atuar sobre as portas de acesso ao prato de medição, porque o ambiente influenciava. Ali, no caso, não a pressão atmosférica, porque ela seria constante, mas a questão de deslocamento do ar, né, dentro do nosso ambiente. Então, imagine isso na questão de uma pressão atmosférica. Nós podemos ter uma pressão positiva ou negativa em relação a uma referência e aí o nosso corpo pode responder dilatando ou contraindo. A umidade, então dependendo do que eu for medir, a umidade vai interferir porque o corpo pode absorver. Então se nós pensarmos um ambiente muito úmido e estamos tratando de um objeto, né, um mensurando, cuja a consistência seja de madeira, ela pode absorver essa umidade e modificar o seu volume, a sua configuração. O exemplo que eu dei, né, da rede elétrica, pode flutuar. Contaminações. Então, se vocês estão lembrados dos nossos as nossas 7 unidades padrão de medição, uma delas é a quantidade de matéria. Então, dependendo do nível em que nós estejamos trabalhando, isso pode ocasionar uma alteração, porque nós temos contaminação do nosso objeto e, naturalmente, mensurando, ele assume outra característica. A retroação. Então, nós temos que o sistema modifica o mensurando, que no caso nós vamos fazer o quê? Inserir um termômetro em um recipiente cujo conteúdo está a 70 graus. Porém, o nosso termômetro está a 20. Então, no momento em que nós fazemos a inserção, qual é naturalmente a tendência? Que o termômetro e o líquido, nesse caso que está dentro do recipiente, encontrem um ponto de equilíbrio, que nesse caso aqui estaria para nós
a 65 graus, porque o líquido perde calor para o termômetro, né? E com isso a temperatura no momento do equilíbrio, ou não, dependendo do tempo também, na verdade eu tenho que ver quanto tempo que eu levei para fazer essa leitura, eu posso ter uma variação no tempo dessa leitura obtida, dessa indicação. Tá? O operador, então, está mais habilitado ou menos habilitado. Se vocês estão lembrados das nossas aulas no laboratório, eventualmente alguém teve alguma dificuldade ou para a mesma leitura, fazendo a comparação com o colega, encontrava valores diferentes. Aí nós poderíamos ver a questão da habilidade em si de manusear o instrumento, né? O paquímetro ou o micrômetro. A acuidade visual. Então tem pessoas que, apesar da correção que podem apresentar por lente ou por óculos, no caso, essa correção pode não ser suficiente. Ou ainda essa pessoa não tem a exata noção de que está com dificuldades para determinadas leituras, mais perto ou mais distantes, então essa acuidade pode naturalmente interferir. A própria técnica, então se a pessoa conhece ou não a técnica, que uma coisa é ter habilidade, outra coisa é ter também a técnica. Então eu posso ter habilidade para fazer a leitura como deve ser feita, porém se eu não tenho a técnica exata para aquela medição, eu posso induzir erros aí. Cuidados em geral, então, limpeza do instrumento, condição do ambiente, né, em termos de estabilidade térmica, todas essas questões, né, que podem influenciar. Então, o operador pode influenciar dessa forma, não tendo os devidos cuidados, normalizados eles ou não. Se vocês se lembram do paquímetro, comparado com o micrômetro ele tem um sistema de proteção dessa questão dessa força de medição. Então, eu vou aplicar no paquímetro, por exemplo, um excesso de força para fazer a medida e eu provoco uma alteração da medição por flexão. Coisa que no micrômetro, a princípio, não acontecerá. Mas, se o meu micrômetro ele não tiver uma proteção térmica, como eu falei com vocês, isso pode afetar a leitura devido à mudança da estrutura do material em termos dimensionais. Então, ele pode dilatar e aí nós vamos ter um erro nesse caso. Que é o que nós vamos tratar aqui agora para fechar esse capítulo. Tá? Então vamos relembrar algumas coisas. A dilatação térmica, então, ela nos diz que os materiais podem modificar suas dimensões em função da temperatura. Então, uns mais, outros menos. Vai depender naturalmente do seu coeficiente de dilatação térmica. No exemplo aqui, nós vamos ter uma barra, vamos chamar assim, com uma espessura que não está especificada, mas que tem uma altura identificada como B e um comprimento indicado como C. O que nós sabemos? Que se nós variarmos a temperatura, nesse caso positivamente, né, nós vamos ter uma variação também das dimensões. Então B, que a altura passa para B', uma altura maior, e C passa para C', um comprimento maior. Tá? Então nós temos o quê? Que ΔB, então a variação da altura vai ser a altura final B' menos a inicial. Naturalmente, o comprimento da mesma forma. Sabemos que, no caso, essa variação ela vai ser proporcional ao coeficiente térmico e, naturalmente, à temperatura, mas o coeficiente térmico vai ser o nosso foco para a nossa análise. Ok? Que aí a temperatura, a alteração da temperatura vai nos dizer, no caso, o que nós vamos considerar para podermos apresentar o resultado da medição, né? RM, como nós tratamos antes. Isso tanto para B quanto para C. Então vamos ver como é que vai ser. Né? Primeira coisa, por convenção, quando nós vamos fazer uma medição dentro de padrões confiáveis, a temperatura de referência é a temperatura de 20 graus. Então, no nosso projeto, quando nós tratamos, fazemos aqueles cálculos, né? Por exemplo, de resistência dos materiais, que
a seção para um determinado material que tem características, tensões, etc., deve ser uma determinada medida, nós estamos considerando, nesse caso, para o projeto, que esses valores serão tratados a 20 graus centígrados. Ok? Então, nós temos que lembrar disso nos nossos projetos também. Principalmente quando nós formos fazer um controle de qualidade do produto final. Vamos pensar o seguinte. Nós vamos ter uma peça e uma escala associada a essa peça para fazermos a leitura do valor no caso aqui, da altura dela, considerando que a minha escala tem um material e a minha peça tem outro. Com isso, nesse caso, especificamente, tem diferentes coeficientes de dilatação térmica. Tá? Então, nós vamos ter um alfa azul maior que um alfa branco, porque nós vamos ter a escala em branco e a peça, o objeto, em azul. Então, está lá. Nesse momento, a 20 graus centígrados, observem aqui embaixo, nós temos uma indicação de 40. Vamos falar 40 milímetros. Eu agora vou aumentar a temperatura em 20 graus. Como ambos os objetos são sensíveis à temperatura, ambos dilatarão. A questão é que cada um vai ter um comportamento diferente do outro, não é? Porque eles têm esse coeficiente de dilatação térmica diferenciado. Então, o alfa azul, que é a peça, vai influenciar a peça fazendo com que ela dilate mais do que o objeto, que é a escala, em alfa aqui, considerando não o corpo em si, mas a dimensão. Então, ambos tendo a mesma dimensão, né? Eu vou pular de 40 para 42, porque a escala vai dilatar um determinado valor e a peça um valor maior ainda que a nossa escala. Se agora eu reduzir a temperatura, então eu vou ter que o nosso objeto vai encolher, né, vai contrair mais do que a escala, exatamente por causa dessa diferença. Agora vamos considerar que ambos têm o mesmo coeficiente de expansão térmica. Então nós vamos ter lá alfa azul igual a alfa branco. Então a nossa escala mostrando novamente um valor de 40 milímetros a 20 graus centígrados, nossa temperatura de referência. Agora nós vamos ver acrescendo a temperatura, considerando a mesma dimensão da peça, ela mantém a mesma indicação, mesmo ambas tendo dilatado. Porque aí, no caso, elas vão responder na mesma proporção, né? Já que tem o mesmo comprimento de referência. E a mesma coisa se eu reduzir a temperatura aqui para 10 graus. Elas vão contrair, mas vão contrair na mesma proporção. Qual a importância disso? Quando eu for fazer uma análise dimensional de um lote, por exemplo, ou de uma peça que está em fabricação, eu tenho que me lembrar que o meu instrumento e a minha peça, elas têm normalmente características diferentes. Então, dependendo da exatidão que eu preciso ter do resultado, eu posso ter que fazer a compensação dessa interferência da temperatura. E isso é fácil pensarmos que no meu projeto eu fiz um dimensionamento de um eixo, por exemplo, com 40 milímetros de diâmetro. Quando eu for lá no chão de fábrica, ele está a 28 graus centígrados, por exemplo, significa que a medida que está lá será diferente da minha medida de referência a 20 graus. Eu tenho que analisar quanto isso influencia o resultado do meu produto a ser entregue. Então, essa é uma preocupação nossa dentro da engenharia e a metrologia nos auxilia nesse tocante. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, nós temos aí um objeto que é composto de 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 segmentos, não é? Sendo que um desses segmentos é esse segmento azul aqui, que proporcionalmente foi associado na base a um comprimento relativo a ele. Então vamos ver o seguinte. Se eu agora separar a minha peça azul do corpo inicial, eu tenho que um comprimento inicial foi considerado, ou nesse caso interno, né, para ficar mais claro. Então, um comprimento interno aqui do meu corpo e um comprimento externo, comprimento da parte, né, da peça azul, que vai ser trabalhado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar o seguinte. A 20 graus, o comprimento interno é igual ao comprimento externo. Perfeito? Agora, eu desejo saber o seguinte. Para uma mudança para 40 graus, ou seja, um aumento de temperatura, nós teremos comprimento interno menor que o externo, será igual ao externo, ou o interno será maior que o externo. Ainda nenhuma das respostas. O que vocês acham? Falta uma informação, né? Ou uma certeza. O corpo cinza apresenta o mesmo coeficiente de dilatação do que o corpo ou a peça que está em azul. Então, aqui só confirma para nós essa informação, que inicialmente nós consideraríamos isso, por exemplo. Né? No futuro, pensem que ambos os coeficientes são diferentes. Tá? Então, vamos ver qual vai ser a resposta. Vamos analisar o seguinte. Eu agora vou desmembrar meu corpo. Então, aqueles 8 viraram 4. Né? Esse conjunto à direita, o espelhado à esquerda, o relativo àquela peça azul que inicialmente estava colocada no corpo, então aquele material cinza. Tá? E vamos ver o seguinte, nós vamos observar agora em X, vamos chamar essa direção de X, e em Y o que vai acontecer. Tá? Então, eu tenho o meu eixo X e coloquei simetricamente com relação à peça para eu ver o que vai acontecer com o corpo. Aumentei a temperatura, o corpo pode observar que ele cresce como um todo. Tanto em relação a X, há um aumento para cima e para baixo, quanto em X também há um aumento dessa seção e dessa seção aqui da peça, ou dessa face e dessa face, dessas peças aqui, dessas 3 peças. Tá? Observaram aí, né? Agora eu vou pegar a face como referência para eu poder tratar o que acontece entre esses corpos e a peça. Okay? Então, inicialmente está lá. Azul e cinza, o mesmo comprimento. Alterei a temperatura. O que aconteceu? Agora completou, né, a região do lado esquerdo aqui. E o que aconteceu com o corpo cinza, no caso, relativo à peça, reflete aqui no sistema. Podem observar que o corpo entrou exatamente na dimensão entre as duas faces. E a peça, como tem o mesmo coeficiente de dilatação, também. Então, pegando essa informação, o que nós vamos ter como resposta? Para quem respondeu igual, aí, né? Confirmado. Já que os coeficientes de dilatação são os mesmos, apesar da geometria diferente no caso, a parte relativa à peça e sua correlata no corpo do objeto inicial vão ter o mesmo comportamento. Então, é como se a parte cinza empurrasse o crescimento da peça nas mesmas direções que a azul, levando as partes também que dilataram, formando esse
C invertido e esse C do lado de cá, a dilatarem relativamente aquilo. Ok? Foi tranquilo? O que nós temos que podemos associar isso aqui? O micrômetro. Se estão lembrados lá do laboratório, o micrômetro ele tem nessa região onde há essa sombra, né, digamos assim, da peça sobre o corpo do micrômetro, nós temos aquele isolante térmico em pequenas dimensões. Né? Se o meu micrômetro assume dimensões maiores, a interferência é muito pequena. Tá? Tudo tem a sua devida proporção. Perfeito? Agora vamos ver o seguinte. Já que há, no caso, uma interferência no meu conjunto como um todo, né, pela temperatura, vamos montar uma tabelinha em que nós vamos ter o sistema de medição e a peça que nós vamos medir. E aí nós vamos ver a correção que nós vamos aplicar devido à temperatura. Tá? Então, o sistema de medição, material A, temperatura 20 graus centígrados, peça a medir, no caso, mesmo material, temperatura igual. Correção, obviamente, 0. Novamente, material A, porém, a temperatura do sistema de medição é diferente da temperatura de referência, 20 graus. O material permanece material A. Com isso, a temperatura da peça, sendo igual à temperatura do sistema de medição, no caso, correção igual a 0, naturalmente, né? Que já vão variar da mesma forma. E agora, nós, considerando ainda tanto o sistema de medição como a peça com o mesmo material, ou seja, material A, mas apresentando uma temperatura para o sistema de medição e uma temperatura para a peça, aí nós vamos ter que buscar a fórmula, né? Que é alfa, delta T e o comprimento. Né? Então tá aí. A correção vai ser, agora já com a equação simplificada. Alfa, no caso A, porque ambos são de material A. Né? O comprimento, o mesmo inicialmente. Então, o que vai ser? A diferença, ao ΔT, a diferença entre a temperatura do sistema de medição e a temperatura da peça. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos ter dois materiais, o material A e o material B. Ambos inicialmente mesma temperatura, não vou corrigir nada, né? Óbvio. Agora nós teremos o material A e o material B estando fora da temperatura de referência, né? E ambos a mesma temperatura. Então, como eu estou fora da temperatura de referência, e são materiais diferentes, então o que eu vou ter? A equação relativa à variação de comprimento do material A e do material B. Então, o que eu tenho? Uma correção que vai ser a diferença entre, olha aqui, as mudanças dimensionais. Então, alfa A menos alfa B, multiplicado pela temperatura do sistema de medição, a diferença para a referência, já que ambos estão à mesma temperatura, como eles são diferentes, eu tenho que fazer essa análise. Aqui em cima, eu não precisei, porque eles têm o mesmo coeficiente de dilatação térmica. Então, não preciso corrigir, porque o que acontecer com um vai acontecer com o outro. Aqui agora, o que acontecer com um vai ser diferente do outro, porque eles têm coeficientes diferentes. Então, está lá, alfa, delta T, vezes o comprimento. Está lá o L. Perfeito? E, finalmente, temos o material A, o material B. O material A, a temperatura do sistema de medição. O material B, a sua temperatura, que é diferente do sistema de medição. Então, nós vamos ter agora que fazer uma análise para o mesmo comprimento, olha lá, o L, diferente. Porque um vai ter um comportamento em relação à referência, o outro vai ter que mostrar que isso vai influenciar no resultado final. Então, vou ter que corrigir relativo ao comportamento de um comparado com o comportamento de outro. E ambos, como têm o mesmo comprimento, está aí para nós colocado.
Perfeito? Então tá lá. Não corrijo, não corrijo e não corrijo. Ok? E aí, com isso, nós fechamos o capítulo 3. Passaremos para o próximo capítulo depois, né? Antes, eu convido vocês a buscarem o livro lá na biblioteca da PUC, virtual no caso, do Albertazzi, como vocês já sabem. Temos duas versões. Vamos usar a versão que é de 2008, ok? E aí nós vamos ter os exercícios do capítulo 3, a página 88, e tentem aí fazer o 3.1 e o 3.2 de imediato, tá? Que aí eu vou fazer com vocês depois, vou mostrar para vocês como é a resolução, ok? Um grande abraço.